Oi, eu sou a Clara, eu sou aqui au pair, próximo de Seattle, no estado de Washington, e esse é o segundo vídeo da playlist que eu vou fazer, acompanhando todo o meu processo. Eu fiz um vídeo passado, eu falei sobre como eu conheci o intercâmbio de au pair, por que eu decidi fazer ele e o babado sobre o médico que não sabia ler a minha carteirinha de vacinação. Então, vamos lá. Como eu contei no vídeo anterior, eu demorei um mês para conseguir voltar no médico. Desse período de um mês, eu comecei a preencher o meu application, que esse vai ser o tema do vídeo, sobre o application. E o que eu posso dizer para vocês é, você já tem que ter em mente o que você quer fazer nos Estados Unidos, o estado que você quer ir, o tipo de família que você está olhando e todos os que você quer fazer. Por quê? Vamos por assim. A família, basicamente, ela vê o seu vídeo primeiro. Eles olham muito ao pair. Eles trabalham muito aqui nos Estados Unidos. Então, o episódio do vídeo é um episódio mais importante que você tem que fazer, porque o vídeo é a sua porta de entrada principal. E depois, se eles acham o seu perfil interessante, pode ser que eles leiam. Tipo, se eles acharem o seu vídeo interessante, pode ser que eles vão no seu perfil e leiam tudo que tem ali. Ou pode ser que não, vai saber. Então, vamos lá. Como eu comecei a preencher meu application? No application ele tem várias e várias etapas. Tem montar o seu perfil, apresentar sua família, de onde você é, quem você é. Tem a parte da sua experiência sobre as crianças, o que você faz, o que você fazia sobre essas crianças, a rotina que você seguia com elas, se elas tinham alergia, se elas tinham necessidades especiais. Tem toda essa parte aí. Tem a parte para você colocar os documentos que você precisa, os documentos médicos de vacinação, carteira de motorista. Você também tem que tirar uma cópia da sua carteirinha de vacinação. Tem uma parte para certificados, se você tiver certificados extras. Eu tenho de primeiros socorros e primeiros socorros em caso de afogamento, então você pode colocar lá também. E tem a parte para você colocar as fotos. É basicamente uma montagem do perfil. E eu comecei a montar meu application. Vou ser sincera, gente, é época do inteligência artificial aí, ChatGPT, Google AI, vai de tudo. Por exemplo, eu escrevia mais ou menos o roteiro do que eu queria naquela pergunta, por exemplo, você tem um limite de caracteres, vamos dizer assim, tipo 500 caracteres. Ou na verdade eu acho que era tipo assim, palavras, nem era caracteres, é palavras que eles cobram. Então, por exemplo, assim, você tinha que escrever algo até em 120 palavras, mas 120 palavras é bastante coisa. Vamos dizer assim que seria um parágrafo para mais. E aí eu não tenho o dom da escrita e você tem que escrever em inglês. Então, basicamente eu escrevia sobre mim, por exemplo, eu sou a Clara, eu moro na cidade de Olambra, é uma colônia holandesa, eu sou filha única, minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo, eu gosto de sair com meus amigos, a gente vai para as praças, eu sou uma pessoa muito de fora, eu gosto de andar de bicicleta, eu tenho experiência nisso, tenho experiência naquilo, e aí eu jogava no chat GPT e pedia para ele formatar. Acho que é uma coisa que você tem que fazer, e você pode pedir ajuda para o chat GPT também, ou qualquer inteligência artificial que você use. Por exemplo, eu queria vir para a costa oeste, que é onde eu tô, e eu sei que aqui na costa oeste as pessoas elas têm uma tendência para uma vida mais saudável. Então, basicamente eu só, tipo assim, pedi pro Google AI, o ChatGPT, irem me falando, tipo assim, o que eles achavam que uma família na costa oeste ia querer. E o que eu gostava também, né, eu colocava. Claro que não é 100%, mas, por exemplo, assim, é uma alimentação mais saudável, é o que você vai ter. Então eu colocava, tipo, eles são pessoas muito focadas, às vezes, pra, tipo assim, ir para academia. Principalmente se você for pra Califórnia, tem todo aquele culto de beleza ao corpo, né? Então, tipo assim, ir pra academia, fazer trilha. Por exemplo, eu tô na cidade de Washington, aqui tem muita trilha. É, eu coloquei também que eu faço dança holandesa, que eu sou escoteira. Coloca tudo, tudo que você faz, hobby.
porque você tem que fazer o quê? Você tem que ter um atrativo. Por exemplo, a minha host kid mais velha, ela é escoteira. Por exemplo, eles me perguntaram sobre a minha experiência no escotismo e como era. Muitas famílias que falaram comigo, os filhos estavam no escoteiro ou os filhos faziam alguma coisa, gostavam de dança. Porque você precisa ter um vínculo entre você e a criança, entendeu? E até mesmo às vezes um vínculo entre você e os pais. Por exemplo, no meu application sobre as coisas que você gosta, eu coloquei um PS embaixo, tipo, eu sou uma grande nerd, tô sempre assistindo O Senhor dos Anéis novamente. E tipo assim, aqui no Playroom das crianças tem um quadro enorme do pôster de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Entendeu? Porque você tem que eles têm que a gente só confia porque colocar uma au pair na sua casa e você vir pra casa de outra pessoa é sobre confiança. Então, basicamente o quê? Tipo, você tem que criar vínculo. Quando você vê coisas que vocês se representam iguais, tem uma chance deles te escolherem, entendeu? Por exemplo, olha, eles colocaram você na lista de essa pessoa aqui, segundo o vídeo dela, adorável, gostamos dela. Então, agora vamos ler todo o application e ver se a gente se encaixaria aqui na região, se ela se encaixaria na nossa família, ou se ela se encaixaria na região que a gente vive, porque é real, as famílias não gostam de rematch, eu imagino, tipo, é um puta trampo, porque assim, a au pair vai ficar na sua casa só por 2 semanas, você tem que 2 semanas pra decidir uma outra au pair, tem família que demoram meses pra decidir a nova au pair. Então fica essa correria aí. E, bem, vamos lá. Eu falei que eu ia contar o babado do meu application pra vocês. Então, vamos lá. Maio, eu envio o meu application no fim de maio pra ser corrigido. E eu termino tudo, né? Então, eu tenho que ir e fazer a entrevista lá na Experimento. A entrevista foi maravilhosa. Eu conversei bastante com ele. Eu treinei antes, porque eu sabia que eles vão perguntar sobre a sua experiência com crianças, por que você quer ser au pair. Ele quer conversar com você, porque ele quer saber se o seu inglês é bom o suficiente para fazer o teste, a prova de inglês. Então, conversa. Tipo assim, dá uma treinada antes, tenta parecer não tão entrevista de emprego, sabe? Por exemplo, assim, eu contava historinhas da minha vida, o que isso demonstra um aprofundamento no inglês, entendeu? Tipo, você consegue se comunicar de uma forma não tão superficial. Quando dizia assim, eu contava, quando eu era criança, eu fazia esse tipo de coisa com meus amigos, e eu acho legal. Aí ele pergunta, o que você acha que uma au pair tem que ser para criança? Eu falei, eu acho que a au pair, ela tem que ser um outro adulto responsável na vida da criança, para ajudar a criança a se desenvolver de forma independente. Porque, por exemplo, assim, às vezes a criança, ela toma uma atitude e ela não quer contar essa atitude para os pais. Porque talvez ela tenha medo da rejeição, ela tenha tomado uma atitude errada. E aí você tem o que ali no meio entre a criança e os pais? Uma au pair. Às vezes a criança ela pode contar para você como au pair se ela fez alguma coisa que não era para ela ter feito, se ela perdeu algo que não era para ela ter perdido, e aí ela tá com medo de falar para os pais. Tipo, eu perdi um par da minha luva caríssima que minha mãe falou que não era pra eu levar pra escola e eu levei. Mas eu tenho quase certeza que eu trouxe a luva de volta pra casa. Ela tá aqui dentro de casa, eu não consegui achar. Ele não vai falar pra mãe, porque a mãe vai dar um pito nele. Aí ele vem pra au pair e fala assim: você me ajuda a procurar a luva? E aí você, como au pair, como outro adulto, você tem que estar lá. Entendeu? Pra ser importante, tipo, você falar: "Não, vou te ajudar a achar a luva", mas se a gente não achar a luva, você que vai ter que contar pra tua mãe, tá bom? Aí, se vocês acharam a luva, já era, de tudo. E outra coisa, você vira um ponto de importante de confiança dentro pra outra criança. Vamos lá. E aí, ok, passei, eu tive que fazer o teste. Você faz 2 testes, o de inglês e o de personalidade lá, sei lá, eu não lembro, tem matemática, é pra saber se você pensa ou não. E quando eu fui fazer o teste,
Eu lembro até hoje, era quarta-feira que eu tinha que ir, no Dia dos Namorados, não, dia 12 ou 13, não sei, era uma quarta-feira, e aí o Amarilson, né, ele me ajudou muito nesse processo, ele desculpa, se eu não podia falar seu nome, daí quando eu tiver o computador melhor eu volto a fazer um bip, mas vamos dizer lá, ele foi um amor, e o quê? Eu peguei a época, a pior época eu acho, que foi o quê? Metade do ano, high school vai começar. A galera tá vindo pro high school, finalzinho do high school, pra passar o verão inteiro aqui, sabe? Pegar o verão aqui nos Estados Unidos, terminar na escola, esse tipo de high school começando na metade do ano. Então, ele teve que cancelar o dia que eu marquei, a quarta-feira, e eu tive que ir no dia seguinte. Tava cheio de bolsa de escolar, assim, na sala que eu fiz tudo. E eu fiz a prova, mas o segundo teste eu não consegui fazer. Eu recebi o segundo teste para fazer em casa uma semana depois. Eu fiz, enviei, e aí o meu application foi enviado para correção. Quando o meu application foi enviado para correção, ele demorou um tempo. Ele demorou um tempo, ele demorou bastante tempo para ser corrigido, porque aparentemente o Amarilson ele também tirou as férias dele e ele precisava fazer alguma coisa no meu perfil e eu não sei o que aconteceu, se ele precisava provar alguma coisa, se tinha algum dado que estava faltando da parte dele, ou ele tinha que dar uma olhada primeiro antes de me enviar, eu não sei. Ou ele tinha que aprovar a correção e aí eu não sei como funciona, eu sei que por ele estar de férias por 2 semanas atrasou o meu application, então evitem essa época, sabe, tipo metade de ano, começo de ano, porque quando eu fui fazer a minha última entrevista no Experimento Amarilson, ele estava de férias de novo. Eu peguei essa época de férias é difícil, tá, gente? Essa metade de ano, final, começo de ano, é uma época meio difícil. Para seu application tá indo para correção. Então, meu application ele volta, e aí eu tenho que corrigir algumas coisas. O meu vídeo ele estava aparentemente um pouco curto na parte da minha fala, no meu vídeo sobre o meu no próximo vídeo que eu vou falar sobre o vídeo que eu fiz, vocês vão entender porque a fala estava curta. Eu tive que corrigir só algumas coisas. E a partir disso, que eu corrigi tudo, eles aprovaram a minha última correção e eu já fiquei online. E aí, começou a aparecer família. Eu fiquei online no começo de agosto. Eu falei, acho que já começou a aparecer família pra mim a partir do meu segundo dia. E foi isso. Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre umas ideias de vídeo pra fazer pro application. E é isso, gente. Tchau.